Olá, o Escolas do Conhecimento está no ar e hoje a Escola da Educação aqui da Univale trouxe para a gente a proposta de discutir a aproximação entre os campos da educação, do patrimônio cultural e dos museus como forma de exercício da cidadania, acesso aos direitos culturais, representatividade social e construção de identidades. Refletir sobre ações do Museu Histórico de Itajaí em parceria com a Rede Municipal de Ensino e também a contribuição para novas abordagens sobre a história de Itajaí, e especialmente as relações com o patrimônio histórico da cidade. Para falar com a gente sobre esse assunto, está conosco a professora Evelise Moraes Ribas, que é professora colaboradora do curso de História e gerente do Museu Histórico de Itajaí. Tudo bem, Evelise? Tudo bem. Boa tarde a todos. Evelise, quais são essas possibilidades, já que a gente está falando dessa integração entre museu e escola, né? Quais são as possibilidades educativas do museu, que o museu oferece aqui pra gente? Olha, é muito importante a gente entender que o museu ele é um espaço de aprendizado também, né? Que esses conceitos, esse entendimento dos conceitos que a gente trabalha na escola, principalmente sobre história, sobre tempo, sobre a cidade, né? O espaço, eles também podem ser trabalhados além dos muros da escola. E o museu ele se configura como um espaço super qualificado para auxiliar no debate e na construção, né, desses conceitos, da aprendizagem desses conceitos, independente da faixa etária da pessoa, independente do nível de escolaridade que ela tenha. O museu, os museus em geral, eles buscam ser acessíveis, né, para traduzir, para aproximar essas informações sobre a história das pessoas. Evelise, qual que é a importância da educação patrimonial para o ensino da história? Então, o ensino da história, ele é uma área para nós, né, que somos historiadores e professores, ele é uma área muito importante. Não são todos os historiadores que se dedicam a pensar sobre como que as crianças, adolescentes e mesmo os adultos aprendem sobre a história, né? Desde lá dos seus períodos que a gente chama de pré-história, a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea e do tempo recente que a gente vive. Então, nas escolas, todo mundo que já passou pelos bancos escolares lembra dos professores de história, né? Daqueles conteúdos que a gente estuda, história do Brasil, história do feudalismo, enfim. Poucos pesquisadores se debruçam sobre isso, mas o ensino de história, ele é um campo de pesquisa, né, e de atuação muito grande dos professores. Aqui na universidade a gente trabalha isso na disciplina de estágio curricular, além das outras disciplinas, né, que tratam sobre as questões pedagógicas do ensino de história. Então, é um campo específico e que merece uma atenção específica para poder ser desenvolvido na sua plenitude e qualificar cada vez mais tanto os profissionais que trabalham, né, com os nossos alunos, com as crianças e adolescentes, como também os próprios alunos, no sentido de eles poderem aprender cada vez mais e melhor. Você me falou isso e eu fiquei pensando que às vezes na escola a gente, né, pega os livros e o professor passa ali o conteúdo. Qual que é a importância de pegar esse aluno, vamos falar da história da nossa cidade, de Itajaí, e levar ele até o museu para que ele viva essa história vendo museus? Dá para fazer essa conexão? Você acha que falta um pouquinho de fazer essa conexão? Dá. E é fundamental, né? A gente percebe que quando os alunos eles visitam um museu, eles têm uma outra realidade, um outro contato, eles despertam um outro olhar para a história da cidade. No caso do nosso Museu Histórico de Itajaí aqui, um museu que conta a história da cidade através do seu acervo, através dos elementos didáticos que a gente tem lá. Então, a gente fala dos pioneiros, das primeiras pessoas que chegaram aqui para colonizar, a gente fala da presença indígena antes disso, né, do desenvolvimento da cidade, do espaço geográfico da cidade, a relação com o porto, a presença dos imigrantes, a relação também com a escravidão. Então, a gente tem vários elementos de acervo e elementos didáticos como vídeos, projeções, né? Diversos elementos que vão ajudar o aluno a realmente materializar aquilo que eles leem no material didático na escola. E isso é muito importante, né? Porque eles passam a perceber a cidade como um espaço histórico também. Passam pelos lugares identificando que aquele lugar tem um passado, que as pessoas constroem, né, a história do município, não só os grandes nomes, os grandes personagens, mas a comunidade em si, né? A sociedade participa da construção dessa história. E você acha que dessa forma é mais fácil deles aprenderem e guardarem isso do que simplesmente ficar sentado ouvindo o professor falar? Com certeza.
porque o elemento visual, claro, né, que na sala de aula a gente também pode buscar essas novas abordagens, com jogos didáticos, com vídeos, com atividades diferenciadas. Mas o museu, ele também proporciona isso, uma multissensorialidade. Então, a gente escuta, a gente vê, algumas coisas a gente pode tocar, a gente pode perguntar de outras formas, e a gente tem muito uma narrativa que ela não consta no livro didático, na história formal, né? E lá no museu a gente também tem os monitores, os meninos e meninas que fazem essa mediação. Então, provocando essas reflexões também. É muito importante, sim. A gente falou um pouquinho da relação entre museu e educação, e eu queria que você contasse pra gente, quem tá assistindo e ouvindo o Escola do Conhecimento. Hoje a gente está conversando com a professora Evelise Moraes Ribas, que é professora, colaboradora aqui do curso de História e também gerente do Museu Histórico de Itajaí. Então a gente falou dessa relação com a educação. E na parte de preservação e proteção do patrimônio, qual que é a importância do museu? Então, o museu, não só o museu, mas também a educação patrimonial, né? Porque a gente faz educação patrimonial dentro do museu. A gente sensibiliza, né? Não só os alunos do público escolar, mas todo visitante que chega para visitar o museu, a gente sensibiliza para eles despertarem esse olhar para esses elementos que vêm do passado, que nos ajudam a contar essa história dos tempos anteriores, né? Então, a gente desperta essa sensibilidade. Qual que é a importância do museu para a preservação do patrimônio? As pessoas, o que elas não conhecem, elas não se relacionam. Então, a partir do momento que o museu aproxima as pessoas do patrimônio histórico, elas passam a dar um significado, aquilo passa a fazer um sentido para quem elas são. Eu vou dar um exemplo bem simples. A gente tem um setor do nosso museu ali que se chama Século XX. E ele tem vários acervos do início do século. Então, por exemplo, tem uma máquina de um taxímetro, né? Hoje a gente não vê mais taxímetro. Hoje o aplicativo, né, no celular, ele substitui o taxímetro. A gente já sabe até quanto vai custar a nossa corrida, né? Se a gente vai fazer uma corrida num aplicativo de transporte. Mas tem lá uma máquina do taxímetro. Tem um secador de cabelo daqueles grandes que a gente colocava a cabeça dentro. Eu lembro! Né? Então, essas nossa, coisas. agora entreguei a idade. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas isso aqui a minha mãe tinha, o meu pai era taxista, a minha avó tinha um ferro de passar desse, o liquidificador que era de vidro. Então, as pessoas, elas se reconhecem. E o desafio do museu é esse, fazer as pessoas se reconhecerem no patrimônio, né? Nos espaços de memória das cidades, não só nas peças dos acervos, mas naquelas fotos antigas, nos espaços de memória que a cidade tem, nos casarões, nos lugares, né, onde aconteciam os espaços de sociabilidade da nossa cidade, a praia, o pavilhão da Marejada, o Bico do Papagaio, aquilo que às vezes é ponto turístico também, mas que não é só turístico, é histórico, né? Os casarões, as igrejas. Então, o desafio é esse, é aproximar as pessoas e as pessoas entenderem que esses espaços fazem parte da vida delas e que elas fazem parte da construção desses espaços como locais de memória. Evelise, a gente fala bastante de museu aqui, mas a gente sabe que não somos, né? Umas pessoas... Não temos a cultura de visitar museu. A escola leva, mas os pais às vezes não levam, não foram. O que você acha que falta para incentivar essa ida espontânea mesmo ao museu? Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Quando a gente proporciona, a população vem. Vou te dar um dado de que 2019 foi o ano... O museu ele ficou fechado 4 anos para restauro, quase 4 anos, de 2013 a 2016. E ele reabriu em dezembro de 2016. A gente tem um estudo de público de 2017 até início de 2020, quando nós fechamos por conta da pandemia. O Museu Histórico de Itajaí, lógico que está muito longe de um índice, por exemplo, de um museu paulista, o MASP, claro, ou mesmo o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, que a gente sabe que tem um fluxo muito maior, até por uma questão de divulgação. São pontos turísticos, tradicionais, pontos turísticos, né? E tal. Mas o nosso museu, em 2019, recebeu 20 mil pessoas no público espontâneo. Olha que bacana! Apenas no público de porta da frente do museu, sem contar as escolas, né? Depois nós ficamos fechados na pandemia e abrimos no dia 1º de junho de 2021. E de lá para cá,
até hoje a gente já tem uma visitação espontânea de quase 11 mil pessoas. Que bacana. Então, a população, ela vem sim. Lógico, sabemos que precisamos divulgar mais e atender públicos que têm dificuldade. Público das áreas mais vulneráveis, né? O público de idosos, que a gente sabe que tem menos público, mas a galera vem. Que legal. Evelise, agradeço a sua presença aqui na Escolas do Conhecimento. Muito bacana contar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo no Museu Histórico de Itajaí. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.